E no vídeo de hoje faremos nossas apostas para o Emmy 2025. Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio e hoje faremos um pouquinho sobre Emmy, na verdade, Franz. Exatamente, eu sou o Francis. Estamos aqui para fazer apostas dos indicados que sairão na próxima terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Então, lá nas apostas, as principais categorias de comédia, drama e depois minissérie. Temos muitas coisas interessantes no campo da comédia e do drama, da minissérie nem tanto. É bem um campo bem esvaziado, mas a gente vai comentar cada categoria aqui, das categorias tanto principais, ator, atuação, coadjuvantes. Então tem muita coisa para falar. Então, é isso. Primeiro, na categoria de comédia, a gente tem os indicados recorrentes, né? Rex, vencedor do ano passado, The Bear, vencedor pela primeira temporada, perdeu na segunda temporada para a terceira temporada de Rex. Então, esses eu acho que são consolidados, né? Depois, a gente tem aqui a série da Apple que cresceu muito nessa temporada, a primeira temporada de The Studio, que é uma série com muitos atores famosos, etc. Eu acho que vai vir aí, foi muito indicada no TCA, que é o sindicato não, o grupo de críticos de TV, e tá muito sendo muito prestigiada, tem muitas participações especiais. A Apple tá colocando uma divulgação boa nessa série, então eu aposto bastante em The Studio. Talvez para bater com a quarta temporada de Rex aqui para Vitória, mas ainda está cedo para falar, né? Depois, Only Murders e Abbott sempre estão aqui, novas temporadas, acho que não tem muito o que dizer. São É, indicações seguras, né? são as indicações seguras, exato. É Only Murders pela sua quarta temporada e Abbott também pela sua quarta temporada. Depois, What Do in the Shadows pela temporada final, sempre é indicada. Acho que só faltou por uma das temporadas, mas foi indicada na última. Então já fez a proeza de voltar, e essa é a última temporada. Acho que não teria porque eles ignorarem na última temporada. Depois, Nobody Wants This, que ninguém quer, da Netflix, foi super bem nos prêmios de começo de ano. Aquela comédia romântica que muita gente gosta. Eu adorei essa série, achei muito boa. E depois eu vou colocar falando a real, Shrinking da Apple TV Plus. Foi bem na primeira temporada. Eu acho que não teria por que não ir bem na segunda temporada. Acho que vai até aumentar o número de indicados com o Harrison Ford aparecendo em ator coadjuvante, que é o que eu imagino. E depois disso, não tem muito mais o que falar. Acho que esses são os únicos fortes mesmo da temporada. Eu acho que uma surpresa aqui seria bem loucura de pensar. Acho essa lista, tipo assim, bem boa mesmo, bem sólida. Acho que fora disso não tem realmente para onde escapar. Mas o que você comentou sobre o The Studio é interessante, né? Porque a série cresceu realmente. As séries da Apple costumam ter uma divulgação muito ruim, né? A gente já comentou isso Sim, sobre a Apple, acho que muitas vezes. Mas a maioria das vezes, pela qualidade da série, elas costumam crescer organicamente. Isso faz muito bem para elas, né? E não sei se barra Rex, porque foi uma temporada muito boa. foi. Mas foi um crescimento bem surpreendente. Tem muitos atores, é uma série com muitas participações especiais, é uma série que fala sobre Hollywood e tal, a gente sempre fala sobre esse apelo e etc. E é uma série muito boa, também é uma série muito boa. Eu adorei The Studio, tipo, melhores séries do ano, com certeza. Em atriz, temos a vencedora, né, por todas as temporadas de Rex, que é a Jean Smart. Ela venceu por todos os anos que Rex competiu. Não me parece que vai perder agora, com uma ótima temporada de Rex. Depois, a Aya DeBeer, que já ganhou também enquanto atriz coadjuvante, agora como principal, ela perdeu ano passado para Jean Smart. Quinta Brunson também já foi vencedora por esse mesmo papel. A indicada ao SEG por esse papel, a Kristen Bell por Ninguém Quer, a primeira temporada. E depois, eu acho que é uma disputa aqui entre a Natasha Lyonne e a Selena Gomez. Quem Infelizmente, né? diria? Mas eu vou com a razão e contra a minha vontade pessoal, que é a Selena Gomez por Only Murders in the Building. Only Murders está vindo de uma vitória no SEG, em elenco. Ela foi indicada no SEG por essa temporada. Eu acho que, tipo, infelizmente, gostam muito da atuação dela. Tipo, eu, real, não vejo isso aí. Mas a Natasha Lyonne já foi indicada pela primeira temporada de Poker Face, então poderia acontecer. Não acho seria absurdo. Tem muita gente que aposta no nome da Catherine Han por Agatha All Along. Eu pessoalmente não vejo aparecendo.
Eu acho que essa série aqui não vai decolar no Emmy, mas Eu também acho bem improvável. vamos lá. Aí temos ator de comédia que eu colocaria Martin Short, vencedor do SEG por essa temporada, Only Murders in the Buildings, versus Seth Rogen por The Studio. O Seth Rogen está vindo aí, tipo, cada vez com filmes mais séries prestigiadas, pra quem dizia tão mal dele. Ele tá sempre aparecendo aí, ele foi indicado recentemente por Penn and Teller, quem lembra dessa? Isso é Ai, para os haters do humor pastelão que ele faz. exato. E ele tá muito bem nessa série, muito, muito bem mesmo. E ele também ele tá à frente da equipe criativa e etc, né? Ele tem muito controle da série, mais do que o Martin Short, por exemplo, tem Only Murders, que é o Steve Martin que tem, né? Então acho que pode colar também atores produtores, atores criadores. É uma tendência do Emmy de últimos anos aí, de várias vitórias. Então pode acontecer. Depois o Jamal É, White, e uma coisa pode que falar. pode favorecer o Seth Rogen, que a gente sempre fala, é a divisão, né, entre os Steves. É claro que eu concordo que o Martin Short, entre os Martins, na verdade. Eu acho que ele tem uma presença muito maior, mais marcante, mas pode acontecer uma divisão, não é impossível, né? Exato, sempre pode, mas eu não sei nem se ele vai ser indicado. A gente vai discutir isso daqui a pouco. É porque acho que tem o Jamal White por The Bear. Ele foi o vencedor do ano passado, acho que não tem nem como questionar que ele será indicado. Quando ele ganhar, isso a gente vai pensar, né? Depois, o Adrian Brody, por Ninguém Quer, foi indicado no começo do ano várias coisas. Acho que a série tá em alta. Depois, a gente tem uma disputa aqui entre Jason Segel versus Steve Martin. Os dois já foram indicados por esses papéis. O Jason Segel foi indicado pela primeira temporada de Falando a Real. E o Steve Martin ele só perdeu um dos anos de Only Murder. Ele perdeu pela segunda temporada, ele não foi indicado. Então já há um precedente para ele não ser indicado novamente, né? Ele já perdeu um ano e o Jason Segel só tem uma temporada, foi indicado pela primeira temporada. Dito isso, eu vou na esnobada do Steve Martin e fico com o Jason Segel aqui por falar na real. Mas essa é bem na dúvida, porque até a gente tem o Ted Danson por A Man on the Inside, que é uma série da Netflix, que foi indicado no SEG. Mas pode ser aquela coisa que acontece no SEG e não acontece mais em nenhum lugar, né? Que série da Netflix normalmente é isso que acontece. Então por isso que eu não tô apostando. Mas Jason Segel aqui por falando a real em vez do Steve Martin. Nesse cenário já favorece mais pelo Martin Short, realmente. Aí nós temos a atriz coadjuvante em comédia, que é uma lista muito boa, tem gente muito boa aqui. Acho que tem a Hannah Binder pro Rex, essa grande aposta aí, todo ano que ela vai ganhar, ela nunca Será que ganha. chega esse ano, finalmente? Eu gostaria, porque essa temporada, a gente fala isso toda temporada, mas essa temporada, ela é muito boa, né? Ela é muito, muito boa. Então, eu gostaria que acontecesse, mas nós temos a vencedora do ano passado, que é a Lisa Collins Ayas, e ela tem o M-Tape, que é o episódio da. Eu esqueci o nome dela em The Bear, Jesus. Mas tem Eu também esqueci. da Vamos com os Tina. Da universitários. Tina. Tina, boa. Mas será que The Bear vai sair sem nada? Sem nenhum prêmio de atuação? Então, poderia sair aqui com ela, ou a gente vai ver lá em categoria de coadjuvante o Eban Moss-Barack, que também é o É, o prêmio vencedor da Richie. categoria. Sim, Mas sim. então acho que fica entre as duas. Depois nós temos a indicada e vencedora recente do Emmy, Catherine O'Hara, só que agora é por The Studio. As indicadas recorrentes, que foram indicadas ano passado, não vejo, porque não seriam indicadas esse ano também, a Cheryl Ralph e a Janelle James por Abbott. Depois, a Jessica Williams por Abbott Elementary. A Jessica Williams por Shrinking, perdão. E a gente fecha a lista, só pode 6. Eu acho que deveria até caber mais nessa categoria, porque a gente tem bons nomes aqui. Tem a Megan Stalter por Rex, tem a Catherine Han por The Studio, tem a Mel Streep por Only Murders in the Building. Essa lista aqui é realmente muito boa, tem muita gente que pode aparecer, mas eu vou confiar nesses nomes, esses nomes aqui não perderam, e são de séries grandes, né? Eu acho que talvez só a única que desafiava seria a Megan Stalter por Rex, que ela tem uma temporada em Rex muito. É a temporada que a personagem dela mais aparece, né? Ela tem mais destaque. E a Meryl Streep, que ela já veio de uma indicação no passado, mas essa temporada ela não aparece tanto, né? Ela aparece bem pouco relativamente na temporada. Ela aparece mais no começo e no final. Não foi tanto o foco da personagem dela, né? Eu acho que nesse caso seria quase indicar por ser a Meryl Streep mesmo. Exato. Não, calma que eu acho que eu errei. Pode ter mais, sim. Tem mais um nome, sim. Tem 7 indicados.
Vamos salvar Então, alguém, então. eu vou colocar a Megan Stalter por Hacks. Vou ser um pouco mais Catherine diferente. Han, você quase conseguiu de novo. Mais uma vez, coitada, não vai acontecer, viu, querida? Perdão. Vamos lá. Aí, e na categoria de ator coadjuvante, o vencedor atual, Ebon Moss-Bachrach, que ganhou ano passado pela segunda temporada. Depois, o Poet Dawes, ele foi indicado pela última temporada de Rex pela primeira vez. E o Harrison Ford, que não foi indicado, infelizmente, é um absurdo, inclusive, ele não ter sido indicado pela primeira temporada de Falando a Real, sendo que ele é a grande atuação da série, na minha opinião. Mas ok, né? Eu acho que aqui ele vai ser indicado. Depois, o Wick Barryhovitz, não sei falar o nome dele, por The Studio, que é o coadjuvante principal da série. Eu acho que não tem porque ele perder aqui. O Tyler James Williams é sempre indicado por Abbott Elementary. Eu não acho que perderia. O Boyan Wang também é sempre indicado por Saturday Night Live. Há É, muito tempo. sempre tem uma indicação de Saturday Night Live nessa categoria de coadjuvante, então, ok, né? A vaga cativa. Depois, no sétimo, eu vou ser um pouco diferente, vou descer um pouco na lista e colocar o Timon Simons por Ninguém Quer. É um conhecido do Emmy, era do elenco de VIP. Não lembro se ele foi indicado por VIP, eu acho que já foi. Então, e eu acho que é uma série que vai colar bem com as pessoas, é uma série hit da Netflix. Foi muito bem de audiência, foi muito bem no começo do ano. Eu acho que é um campo aqui para ele aparecer, tanto que não tem outros nomes fortes. Eu acho que o Michael Urie, por falando a real, seria o mais forte, que as pessoas mais estão apostando, mas eu pessoalmente não vejo. Porque se eles não indicaram nem o Harrison Ford pela primeira temporada, eu acho difícil eles irem logo para dois, crescer tão exponencialmente dessa forma. Então, eu vou apostar aqui na nele, no Timon Simons. Então temos drama, né? Drama que acho que é uma categoria bem fácil de indicar os 8. Eu sinto que é muito difícil sair dos 8 que eu tô pensando, então vamos lá. Temos Ruptura, Severance, grande hit desse ano, foi bem na primeira temporada, acho que só tem a crescer em indicações dessa temporada. The White Lotus, foi muito bem na primeira temporada, ganhou como minissérie, não ganhou como drama, perdeu pra Succession da última vez. Eu vou colocar The Last of Us, The Pitt, como série nova, série da HBO, os dramas médicos voltando para o Emmy depois de O muito sangue tempo. do negócio. Depois de Grey's Anatomy, lá há muito tempo, fazer e super bem lá no Emmy, lá em 2007, algo assim. Acho que fazia muito tempo que a gente não tinha uma série médica aqui entre as séries de drama. Só que essa é muito diferente, tipo, ela vai por uma veia de acompanhar um plantão ao longo dos seus 15 episódios, então também são vários episódios. Então acho que é a série mais longa que vai ser indicada em muito tempo. Acho que desde a época de House of Cards, que tinha 3 episódios, a gente não tinha tantos episódios numa temporada só. E essa The Pitt está com 15 episódios. E é uma série muito boa também, super cresceu em termos de visibilidade, desde que estreou lá na HBO no começo desse ano. Aí, vamos para os outros indicados recorrentes. Slow Horses, Andor, Squid Game. Eu acho que fecham a lista. Todas as outras temporadas já foram indicadas. Slow Horses apareceu pela última temporada. Andor foi indicado pela primeira temporada. A segunda temporada foi super aclamada. Muito boa. Simplesmente sensacional. Foi muito aclamada, né? Então, como o Osmo tá falando aqui. Então, é a última temporada também, né? De Endor, então acho que não teria como não aparecer. E Squid Game está competindo pela sua segunda temporada, que é uma temporada ruim, né? Eu pessoalmente não gostei da temporada, mas é o push da Netflix aqui, junto com aí a série aclamada deles de verdade, que é A Diplomata, né? Aí fechamos a lista com 8 indicados. Agora vamos lá para quem poderia E desafiar. o interessante é a briga de HBO com HBO, né? A HBO ela tá aqui com The White Lotus HBO brigando com Severance, na verdade. The White Lotus, The Last of Us e The Pitt, todas séries da HBO aqui, e talvez percam pra Ruptura, né? Eu acho que é o cenário mais provável por enquanto. Vamos ver as indicações, né, pra ver o que eles gostaram ou não, mas pra mim seria o cenário mais provável. Aí, entre as séries que não estão muito, que estariam lutando aí pelas vagas finais, a gente tem Paradise, que é uma série que está no Disney Plus, protagonizada pelo Stanley Brown, tem um super elenco e tal. Foi super aclamada no começo do ano, mas eu acho que, infelizmente, não chegou lá ainda
Não foi aquela série do Disney Plus hit, né? As pessoas comentando, etc. Não foi. Então seria mais um aclamado da crítica em si do que do público. A gente tem a temporada final de The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale nunca perdeu série de drama, sempre foi indicado por todas as temporadas. Mas essa temporada em particular, ela não foi um hit de público, como normalmente é, Só The se Handmaid's fala de Tale. outra coisa, né? E só se fala em outra coisa, não foi um hit de crítica também. Então, eu acho muito difícil The Handmaid's Tale aqui aparecer com um campo bem forte, considerando séries que realmente tiveram ótimas temporadas e que tem um grande push das distribuidoras, né? Eu acho bem difícil aparecer aqui, mas poderia aparecer numa oitava vaga, talvez tirando Squid Game, se eles não gostarem dessa temporada, ou uma Diplomata, no máximo. E a gente tem também Interview with the Vampire, acho que nunca vai acontecer, gente, desistam disso aí. E a gente tem o caso de House of the Dragon, que foi um indicado da primeira temporada e tá bem baixo aqui, né? Eu acho que realmente. E eu acho que a tendência é, quem sabe, alguma coisa técnica ali lá, viu? E É. nem se fala de Anéis de Poder, então. Não, nem foi indicada pela primeira temporada, não vai ser agora, né? Não, não vai. Essa realmente morreu, foi com Deus. Essa aqui, a categoria de atriz drama, eu nunca vi tão fraca como temos esse ano. Tipo, realmente tá fraca essa categoria. Normalmente a categoria de atrizes é tão boa, né? E aqui tá fraca porque nós temos muitas séries protagonizadas por homens. Tipo, a maior parte das séries de grande relevância dessa temporada são protagonizadas por homens. Vamos problematizar isso aí. Então a categoria de atriz drama tá bem fraca. Dito isso, vamos lá. Tipo, são indicadas normalmente pela sua primeira temporada, quase aqui. A Brit Lauer não foi indicada pela primeira temporada, se eu não me engano, de Ruptura. Então seria a primeira indicação dela aqui pela série. O que é bem justificado, porque ela é bem boa na primeira temporada também, mas obviamente nessa segunda temporada ela é melhor, né? Dado o que acontece com a personagem. Depois, a indicada pela primeira temporada também é a Bella Ramsey por The Last of Us. A Kerry Russell também foi indicada pela primeira temporada de A Diplomata. Elizabeth Moss nunca perdeu. Não acho que num campo fraco como esse ela perderia. Mesmo que a série não apareça em série de drama, ela eu acho que vai aparecer sim aqui em atriz de drama. Depois, acho que tem a Kerry Bates por uma série bem desconhecida que é Matlock, mas que ela foi indicada no SEG por esse papel. É uma série dos King, os mesmos criadores de The Good Wife e The Good Fight. Eu, pessoalmente, tem muita gente que aposta lá em cima, eu tô colocando aqui embaixo, porque eu acho que pode ser uma série que pese o lugar onde ela não está num grande streaming, etc. Ela não é um hit de público, mas é um hit da crítica e foi prestigiado pelo SEG. Então eu tô indo pelo SEG aqui. Se fosse só aparecido no Globo de Ouro e no Critics' Choice, que também apareceu, eu não apostaria. Mas já que os atores deram o aval lá no SEG, eu vou colocar aqui, já que são os atores que votam, né, nessa categoria. E depois, a Melanie Lynskey por Yellow Jackets. Yellow Jackets também, que super caiu, foi uma série super prestigiada no começo. Caiu em relação à audiência, caiu em relação à crítica e em amor aos prêmios mesmo, tipo, super caiu. Então, colocaria aqui em sexto lugar só porque tá faltando, porque de resto, não temos grandes nomes aqui para aparecerem nessa categoria. Então, eu vou colocar a Melanie Lynskey, que já foi até cotada para vitória lá na época da Zendaya por Euphoria, mas assim, nunca aconteceu, que foi cotada para vencer lá na época da Laura Linney por Ozark, gente, mó tempo atrás, e nunca aconteceu. Relíquias. Relíquias. Inclusive, Laura Linney por Ozark nunca veio, né? Tristemente. Ah, gente, só pode 5, então a Melanie Lynskey, coitada, vai estar saindo, né? Nem isso ela vai ter. Aí nós temos ator. Ator que é uma categoria bem mais interessante, que nem eu falei, tem muitos mais nomes aqui para aparecerem. Eu acho que Andrew Scott, por Severance, foi indicado na primeira temporada, versus Noah Wyle por The Pitt, protagonista de The Pitt. Também tem aquela coisa de autor, criador, autor criativo. Ele não é o criador da série, mas ele tá muito envolvido, ele é produtor executivo, ele escreve um dos episódios. Então ele tá muito envolvido com a parte criativa da série, isso influencia bastante. Pedro Pascal, pela sua participação de coadjuvante nessa temporada de The Last of Us, mas eu acho que o nome pesa, ele foi indicado pela primeira temporada. Gary Oldman, por Slow Horses, foi indicado pela última temporada. Eu acho que não tem como perder. Ele é ótimo na série, né? Ele é muito bom. Ele é o espírito E da série. ele é o espírito da série, não tem série sem ele. Então, tipo, realmente ele é muito bom.
Aí aqui a gente fica numa dúvida bem boa. Porque nós temos o Stellan Quebral por Paradise, mas eu vou descartar pela coisa que eu falei que não foi uma série assim de grande público. Aí nós temos o Diego Luna por Andor, ele foi indicado pela primeira temporada de Andor. Temos o Lee Jung-jae de Squid Game, que venceu o Emmy pela primeira temporada de Round Six. E temos um indicado ao SEG, que é o Ed Redmayne por The Day of the Jackal, que também não é uma série de grande relevância, mas ele sim foi indicado. Só por isso eu tiro o Ed Redmayne da disputa, e pra mim a disputa fica entre o Diego Luna e o Lee Jung-jae por Squid Game. Eu torço muito pelo Diego Luna, porque o que ele conseguiu se superar nessa temporada de Endor é surreal. Sério, gente, você pode não gostar de Star Wars, veja Endor. A série é muito mais do que Star Wars, assim. E é um respiro que Star Wars prezava há muito tempo. Ela é muito boa. Ele merece muita indicação, muito mesmo. Então, eu vou acabar indo de Diego Luna por Endor. Muito obrigado. Excluindo o vencedor. Essa é uma aposta ousada, tá? Porque o Lee Jung-jae, ele venceu, né? Por esse papel. Então é muita coisa, né? Depois, nós temos a atriz coadjuvante em drama, que vai ser aquela dominância de The White Lotus, né? Como É sempre. a categoria de The Wild Lotus. Então temos a Carrie Coon, a Parker Pose, Natasha Rothwell, com certeza serão indicadas. Alison Janney por A Diplomata, acho que para dar uma variada, né? Depois a Emily Wood por The Wild Lotus. Eu acredito que 4 nomes de The Wild Lotus é bastante, né? Já deu. E são as 4 atrizes mais cotadas mesmo, são as 4 atrizes com mais tempo de telas. São as 4 atrizes, acho que mais reverberaram em termos de personagens marcantes e atuação, né? Acho que foram elas as 4, né? Para Principalmente considerando completar o o final da trio, só série. faltou a Leslie Bibb, né? Coitada, ficou excluída. Não, a Leslie Bibb e também a outra também eu não coloquei ela, a Michelle Morgan, Monaghan. Ah, é verdade. É A verdade. Parker Pose é a mãe, É Vice verdade. América. Nossa, diva demais. Aí eu colocaria a Patrícia Arquette por Ruptura, considerando que ela foi indicada na primeira temporada, o arco dela nessa temporada também, né, é muito relevante para a série. Eu colocaria ela aqui. Aí nós temos mais uma vaga que eu vou colocar a personagem da Catherine Lanassa em The Pitt, que é a personagem mais amável, eu acho que The Pitt. Ela é a mãe, ela faz um papel de mãe, assim, do hospital e tal. É um papel bom, que atrai o público, atrai quem está vendo, né? Então acho que por isso ela pode ser sim a indicada. Ela é muito boa, não seria minha coadjuvante indicada por The Pitt, mas eu acho que ela é a mais querida pelo público, então por isso eu vou colocar ela aqui nessa categoria. Aí depois nós temos a categoria de ator coadjuvante em drama, que também é uma categoria boa. E nós temos o Walter Goggins por The White Lotus, é o nome mais cotado de The White Lotus. Depois, talvez rivalizando com o Jason Isaacs e o Sam Rockwell. Eu acho que os 3 nomes de The White Lotus são muito bons. E são os nomes masculinos mais cotados da série. Depois, o Tremont Tillman, que pra mim é o meu coadjuvante preferido do ano, acho. Eu gosto muito dele em Ruptura. Eu acho que o que ele faz é muito bom. E mesmo com um papel bem diminuto, considerando o tempo de tela. Depois, o John Turturro por Ruptura também. Já foi indicado pela primeira temporada. Temos mais 2 vagas. Eu colocaria aqui o personagem do Jonathan Pryce, por essa temporada de Slow Horses. Ele aparece muito. Eu acho que ele tem um arco dramático muito pesado nessa temporada, então por isso eu indicaria ele. Em contrário ao Jack Lowden, que é bem o protagonista da série, né? Mas eu acho que ele não mostra tanto que ele vem a termos dramáticos, que é o que o Jonathan Pryce mostra nessa temporada. E coloco o Patrick Ball por The Pitt, que também é um dos personagens mais amados de The Pitt, mesmo que o que ele faz é bem errado ali ao longo da temporada. É um dos personagens mais amados de The Pitt. Ele é carismático e tal. Então eu vou colocar ele aqui nessa categoria. Me dói ver ali o Stellan Skarsgård, né, o Lúthien de Andor, simplesmente um dos melhores. Acho que talvez é o melhor coadjuvante, com certeza. Ele e a Mon Mothma, pra mim, são os melhores. Ele é muito bom. Mas ele não foi indicado nem pela primeira temporada, né? Se eu não me engano. Então. É uma pena, mas justiça. Mas pode acontecer. Se Endor tiver uma ressubida aí, né? Pode acontecer, né? Mas eu não aposto nisso por enquanto. Acho que tem muitos nomes.
né? Tem muitos nomes para ator coadjuvante, para séries grandes. Aí pra minissérie é o mais chato, gente. Infelizmente, são séries bem qualquer coisa, Com no exceção de geral. uma. Com Pinguim. exceção de algumas, né? Mas Sim, sim, mas sério, Pinguim. É muito é, bom. Quem não viu tá, Pinguim, veja. tá fraco, né? Tá fraco. Porque pra mim, os 5 primeiros aqui são os 5 que vão ser indicados. Adolescência, Hit da Netflix. Pinguim, da Max. Dying for Sex, né, Morrendo por Sexo, do Hulu, com a Michelle Williams. Disclaimer da Apple, com a Kate Blanchett. E a série do Ryan Murphy, que é Monsters, da Netflix. Eu acho que não tem como sair disso. Não tem. É a lista mais previsível aqui que eu acho que eu vou falar ao longo desse vídeo, porque realmente as outras, elas carecem de alguma coisa. Say Nothing carece de estar em algum streaming mais famoso. Presumably isso não apareceu no começo do ano. Black Mirror, há muito tempo que não aparece nessa categoria. Então, eu realmente acho que não tem como dizer, né? Vamos lá. Aí, em atriz, nós temos, acho que uma disputa boa aqui nos 3 primeiros lugares: Kristen Milioti, Michelle Williams, Kate Blanchett. As protagonistas de suas séries, né? Basicamente, Kristen Milioti nem tanto, mas com as duas, né, Michelle Williams e a Kate Blanchett, as protagonistas de suas séries, que serão indicadas à minissérie. Acho que não tem muito o que dizer. Kristen Milioti ganhou vários prêmios por a atuação dela em Pinguim no começo do ano. Depois, depois é uma tristeza, assim, porque não tem ninguém. Olha ela, Erin Pompeu. Por Good American Family, que foi uma série bem prestigiada até. Eu não duvidaria de ela aparecer aqui nessa categoria, não duvidaria. Mas eu vou apostar, na dúvida, eu vou na Netflix, que é Vinagre de Maçã, com a Kathleen Dever. Eu vou com ela aqui. E vou com o aclamado da crítica, Say Nothing, com a protagonista de Say Nothing. Mas assim, é bem na dúvida. Essa categoria pode acontecer. Pode a Renée Zellweger aparecer por Bridget Jones, pelo telefilme que fizeram. Mas assim, eu realmente não acho essa categoria bem fraca. No geral, precisamos de séries melhores, por favor, para próximo ano. Já a categoria de ator, ela é um pouco melhor. Eu acho que nós temos pelo menos 4 nomes: Colin Farrell, Steve Graham, Kevin Kline e o protagonista de Monsters, o Cooper Colch. Eu acho que são bons nomes. Acho difícil algum deles perder. Todos, assim, estão em hits. O Pinguim Adolescência batalhando pela disputa de melhor minissérie. Disclaimer: o personagem dele aparece muito na série, ele tem um nome reconhecido. E o Cooper Koch, o Ryan Murphy sempre consegue o protagonista dele em todas as edições do Emmy. Então, não acho que não tem nem o que duvidar. E aqui na quinta vaga, poderia ir pro Jack Gyllenhaal por Presumed Innocent, acho que poderia aqui aparecer. Mas eu vou no Brian Tyree Harry por Dope Thief, que é uma série do Apple TV Plus. O Brian Tyree Harry sempre aparece em lugares que a gente não acha que ele vai aparecer. Eu já percebi isso, que ele tá sempre uma surpresa. É sempre o nome dele que é uma surpresa. Ele já apareceu lá no Oscar por Causeway sem sem ser previsto, apareceu já no Emmy em outras oportunidades, então eu vou colocar aqui o nome dele. E essa série é a série com o Wagner Moura, pra quem não sabe. E o Wagner Moura está sendo cotado, vamos falar daqui a pouco pra coadjuvante. Mas eu vou colocar o nome dele pra protagonista. Aí, nós temos a atriz coadjuvante que também tá ruim, gente, tá ruim, né? Acho que tem Essa a... categoria tá meio. Tá esvaziada, né? Tá esvaziada. A gente sempre fala aqui com saudosismo, né? Nossa, quantos anos bons de minisséries, mas complicado. Tá ruim, gente, porque aí eu colocaria aqui a Erin Dohart como a principal coadjuvante de adolescência, mesmo que ela apareça em um episódio só. É... Depois uma coadjuvante de The Penguin, que eu inclusive eu nem lembro quem é ela. É a Hum. mãe do Oswald. É uma Ah, correto. atuação boa, assim. Pra ganhar o Emmy, eu não digo, mas é boa. Então é realmente pela força da série, eu diria. Depois, a Jane Slate, que é a irmã da protagonista em Dying for Sex, a irmã ou amiga, não lembro exatamente. Depois a Chloe Sevigny por Monsters, ela é bem boa na série, eu gostei bastante dela lá. Mesmo que ela tá bem descompensada, ela é boa. Depois eu vou em Adolescência de novo, acho que vai ser um hit em número de indicações. E
Vou apostar aqui na Ruth Negga por Presumed Innocent. Eu acho que pode ser a única indicação da série. E às vezes acontece isso nas categorias de coadjuvante no Emmy. Então eu fugi da Leslie Manville aqui por disclaimer. E vou colocar na Ruth Negga por Presumed Innocent. Depois, a última categoria do vídeo é a categoria de ator coadjuvante. Aí primeiro nós temos o protagonista, né, de adolescência, que no caso é o adolescente, né? Que só tá indicado aqui na categoria de coadjuvante porque ele é criança. Mas o Owen Cooper por adolescência. Depois, o Javier Bardem já tinha esse M na mão, muito fácil. Aí apareceu adolescência e ele vai perder esse M, coitado. Mas é por uma atuação muito boa, realmente. É Javier quase o Bardem, vilão do Scooby-Doo, né? Malditos garotos. malditos garotos, porque esse M era fácil, porque essa categoria também tá muito esvaziada. Aí eu colocaria mais também um coadjuvante de adolescência aqui. O coadjuvante de The Penguin, que é o Victor. menino. Depois, acho que tem mais duas vagas que realmente pode acontecer qualquer coisa. Eu vou colocar o Jay Duplass, que é o marido, se eu não me engano, da protagonista em Morrendo por Sexo. Depois, realmente bem na dúvida, porque pode aparecer qualquer coisa aqui. Eu vou no Peter Skarsgård por Presumed Innocent, em nome de os coadjuvantes da série conseguirem alguma coisa e não o protagonista. Isso já aconteceu outras vezes no Emmy, não seria raridade. Então vou fechar com essa lista. Então é Boas isso. apostas, excelentes escolhas, Franz. Espero muito. Torço por Ender, The Penguin, minhas séries do coração nesse M. Vamos ver o que vai aparecer, o que vai deixar de aparecer lá no dia 15. Então não esqueçam de se inscrever no canal para ver nossa cobertura sobre o Emmy, nossas apostas depois lá na frente. E é isso. Exatamente, de forma geral, esse foi o vídeo e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.